Amém? Hoje nós vamos tratar o nosso tema Ser Igreja. É um tema que está sendo muito especial. E hoje eu trouxe alguns livros, porque eu me baseei em alguns livros para a pregação de hoje, tá bom? Então vou mostrar para vocês. Um desses livros eu vou ler aqui na frente. Então, como foi falado, eu gosto muito de história, então eu vou indicar alguns livros para vocês. Esse aqui é um livro que vai falar sobre os mártires do Coliseu. Então vai tratar sobre a história do Coliseu, por que o Coliseu foi construído e pessoas que morreram no Coliseu pelo fato de serem cristãs. Então, muitas bases de história que eu vou pregar hoje, eu peguei deste livro. E um livro que eu indico, De Olhos Fechados, é um livro um pouquinho mais caro, mas ele é um livro da biblioteca do meu pai, e a partir de hoje é da minha biblioteca. É conhecido como a Bíblia dos Mártires. Então, aqui vai contar todas as histórias de todos os mártires cristãos. Então, o livro dos Mártires, de John Foxe. Então, um livro muito bom. Eu vou ler uma história de um mártir aqui, tá bom? Então, é um livro que eu indico bastante. Não é uma palestra hoje, mas é só para indicar para os irmãos que eu vou tratar de dados históricos e que realmente aconteceram. Então, estou com algumas bases de alguns livros. E um desses livros é John Foxe, o livro dos Mártires. Ele foi um homem que nasceu em 1517, então contemporâneo da Reforma Protestante, que a gente comemorou aí 508 anos. E ele vai tratar várias histórias. O livro já começa com os mártires dos evangelhos. Então ele já começa com Estevão, depois vai para Tiago. Não sei se vocês sabem, mas Tiago, meu irmão de João, ele não aparece mais na Bíblia. Ele aparece, mas depois some porque ele morre, matam Tiago. Então, Tiago, o menor, né? O maior, na verdade, que é o meu irmão de Jesus, ele morre muito cedo. Por isso que a gente não tem muito acesso, muito contato de Tiago na Bíblia. O Tiago, que é descrito, o texto que já foi exposto aqui na igreja, é Tiago, na verdade, meu irmão de Jesus, meu irmão de Judas, irmão de Judas. Então, é outro Tiago. Então, aqui ele vai expor vários tipos de histórias, vai falar um pouquinho sobre esses mártires, sobre toda a história, e é muito interessante. Então, se vocês puderem, comprem esses dois livros, e eu vou usar esse daqui hoje como base. O site, se vocês quiserem, da CPAD, da editora CPAD. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos tratar sobre os mártires da Bíblia, e o título da mensagem de hoje é Perseguidos, a Igreja Viva. Mantenham suas Bíblias abertas, tá bom? A exposição do texto eu vou lendo os versículos. Vamos usar dois textos hoje. Atos capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Depois vou ler Hebreus 11, 32 a 38. Então, o primeiro texto, Atos capítulo 8, versículo do 1 ao 4. E Hebreus 11, do 32 ao 38. A ideia da pregação da noite não é ser uma pregação expositiva, igual a da manhã. Aqui nós vamos trabalhar em cima de um tema, tá bom? Então nós não vamos expor versículo por versículo como a gente faz pela manhã. Aqui a gente vai expor um tema e nós vamos entrar bastante nos versículos, mas a ideia é a gente passar pelo tema de perseguidos, do mártir cristão. Mártir. Atos capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Diz assim: Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Agora, Hebreus, capítulo 11, versículo 32 a 38. Diz assim: E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros,
mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Prestem atenção nisso agora. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Hoje, tratar sobre perseguição, ainda mais no nosso dia a dia, tratar sobre aquilo que nós estamos vivendo, é quase que um desafio. É quase que difícil pregar sobre isso. E não pelo fato que não existe perseguição. A perseguição, ela existe, ela é muito real. E nós não podemos fechar os nossos olhos ou negar o bom senso dizendo que não acontece em nossos dias. O desafio de pregar sobre perseguição é porque nós não vivemos a perseguição de igrejas fechadas em locais públicos. Então, por exemplo, eu posso pregar com o microfone aqui, está tranquilo. Ninguém pode chegar aqui na porta e dizer que eu não posso pregar. Então, nós não temos esse tipo de perseguição, como acontece em alguns lugares, que eu vou pregar. Eu vou trazer dados aqui para vocês que acontecem em alguns lugares. O objetivo da pregação de hoje é nós vermos a história dos cristãos primitivos, acontecimentos e a perseguição, e o que essa perseguição pode fazer com a igreja e o que ela deve fazer com a igreja. No dicionário, eu fui pesquisar a palavra mártir, e isso aqui é uma informação para vocês. Mártir é no singular, uma pessoa. Mártires são um conjunto de pessoas. Então, quando nós vamos tratar de uma pessoa, ele é um mártir. Quando nós vamos tratar sobre conjunto de pessoas, são mártires. Então, se você vai falar sobre uma pessoa, ela é um mártir. Se você vai falar sobre um conjunto de pessoas que estão morrendo, uma cidade, vários locais, são mártires, tá bom? Então, um mártir é uma pessoa submetida a torturas, a sacrifícios ou à morte por um ideal ou por uma crença. É o que o dicionário fala. E existem pessoas na nossa época, nos dias de hoje, e isso é provado, que ainda sofrem esse tipo de tortura e esse tipo de ameaça. Os dois textos que nós lemos, eles vão trabalhar nessa temática. Em Atos, nós vemos Saulo como perseguidor. Logo após a morte do primeiro mártir cristão, que é Estevão, ele começa a fazer essa varredura lá naquela época. Depois desse momento, o texto nos relata que Saulo, juntamente com seu exército, começa a perseguir a igreja. Saulo, para quem não é familiarizado com o texto bíblico, é Paulo. Então aqui nós estamos falando do antigo Paulo, tá bom? Antes de ser Paulo, até ele mudar o nome. Então ele começa, junto com seu exército, a fazer um arrastão ali naquela época. E aí o texto vai nos dizer, e deixa bem claro, que Saulo começava a arrastar pessoas até as prisões. A ideia que o texto está nos dando, e a ideia do original desse texto, é que Saulo, ele estava, na verdade, torturando pessoas até a prisão. Então, além de matar pessoas, Saulo torturava pessoas até a prisão. Essa é a ideia que o texto está dizendo. No entanto, Atos, lá no capítulo lá para frente, vai dizer que Saulo era, na verdade, um touro indomável. Ninguém podia segurar Saulo. E se nós formos pegar o texto todo e a vida de Saulo, antes de se tornar Paulo, ele foi a pessoa que mais matou cristão na história. Saulo. Então, a ideia que o texto dá, no capítulo 8, é que o que estava acontecendo ali na igreja era que cristãos estavam sendo perseguidos e arrastados e torturados até a morte, pelo simples fato de serem cristãos. Era isso que estava acontecendo naquela época. Já em Hebreus capítulo 11, nós vemos uma lista extensa de heróis da fé, que vai contar, né, a natureza da fé, vai falar sobre vários exemplos. E no final o autor vai falar que pessoas passaram pelo fio da espada, foram torturados, ameaçados, mas eles não negaram a Deus. Essas pessoas. Pois para eles valeria muito mais viver a eternidade com Deus pós-sofrimento do que viver uma vida na terra como traidor de Deus. Por isso que esses homens nunca negaram. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante.
Quando nós vamos estudar a história do mártir e dos mártires, e aí a gente vai pegar século I, século II, século III, século IV, até hoje, principalmente nos primeiros séculos da igreja, nós temos a ideia, o romantismo, achar que todo mundo, ninguém negou a Deus naquela época. Todos passaram e ninguém negou. Na verdade, se a gente for olhar de fato a história, a maioria negou a Jesus para que não pudesse morrer. Claro que a história que chega até nós é que pessoas negaram, tal, e é verdade, muitas pessoas não negaram a Jesus Cristo, mas muitas pessoas negaram o evangelho para que pudessem viver. Então, o romantismo é que todo mundo, na verdade, preferiu morrer do que não negar a Cristo, é uma mentira. Muitas pessoas, sim, negaram a Jesus para que pudessem viver. Isso no começo do século. Tertuliano, no século II, um importante homem da teologia, em seu livro Apologético, latim de apologética, ele vai dizer uma das frases mais profundas e verdadeiras sobre os mártires que nós temos, e uma das frases mais profundas que eu vou trazer hoje para vocês. Ele diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Tertuliano, no século II, ele vai tratar sobre isso. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E a primeira aplicação que eu quero trazer para vocês, lá em Atos, voltem um texto lá em Atos, abram comigo novamente lá em Atos. A primeira aplicação que eu quero trazer para vocês é que mesmo em meio à perseguição, a igreja não deve parar. É a primeira aplicação que nós vamos ter hoje. Mesmo em meio à perseguição, a igreja não deve parar. Vamos ler o versículo 1, parte B, depois do título. E 4, não vamos ler o 2 e o 3, nós vamos ler o 1 e o 4. Então, naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Então, o que o texto está dizendo para a gente? Enquanto estava acontecendo uma perseguição, enquanto pessoas estavam morrendo e sendo arrastadas e torturadas até a prisão, enquanto estava acontecendo um mover muito complicado ali com Saulo e seu exército, mesmo havendo homens desejosos à matança, mesmo tendo homens que estavam querendo matar cristãos, mesmo tendo pessoas, apóstolos correndo perigo, porque eram eles que estavam propagando esse tipo de mensagem, o que os apóstolos decidem fazer? Ficar para pregar o evangelho. Então, qual é o nosso dever como cristão? Nós não devemos fugir da perseguição. Nós devemos ficar para pregar o evangelho. Porque a igreja não deve parar no meio da perseguição. A perseguição não serve para parar a igreja. Isso é o que os apóstolos nos ensinam no texto de Atos. E aí a gente vai pensar, poxa, mas teve uma galera que foi dispensada aí, foi por Samaria, foi por vários lugares. Eles tiveram medo? Não. O texto vai dizer que eles não se esconderam e continuaram a pregar as boas novas do evangelho. E aí, mesmo que eles estavam sendo perseguidos, encurralados, mesmo que eles estavam sendo foragidos, mesmo que eles estavam sendo obrigados a sair da sua própria terra, esses homens, aonde eles chegavam, eles falavam do evangelho. E o texto continua, se nós continuarmos lendo, ele vai dizer que esse evangelho que era pregado em outros lugares, mesmo em meio da perseguição, ali acontecia a salvação. O evangelho chegava no meio daquelas pessoas. Então, homens que não tinham mais cidadania, que eram obrigados a sair da sua própria terra, esses homens pregaram o evangelho e a salvação chegou em todos os lugares. Então, a primeira lição que nós temos que ter é que mesmo em meio à perseguição, a igreja não deve parar. Nero foi um grande psicopata da história e um dos maiores terroristas contra os cristãos, para a gente falar o português claro. E Nero, para vocês terem uma noção, na época dele, ele, no ápice da sua loucura, nós vamos tratar nos livros de história isso, no ápice da sua loucura, ele taca fogo em Roma, e aí ele se arrepende logo depois de tacar fogo em Roma, e ele coloca a culpa nos cristãos, que ele fala, eu não posso levar essa pena sobre mim. Então, quem tacou fogo em Roma foram os cristãos, e aí ele decide começar a perseguir os cristãos. Só que Nero, ele é tão psicopata, tão doente, que não tem outra palavra para falar sobre ele, ele começa a pegar cristãos, ele começa a amarrar cristãos no pau, colocar no meio da cidade, entre as estradas, colocar alpiste nos cristãos e começa a tacar fogo neles, para que eles pudessem iluminar a cidade. E esses cristãos, antes de serem mortos, eles morriam enquanto eles estavam pegando fogo. Por isso que Roma era uma cidade tão iluminosa. Porque
porque eram pessoas que estavam iluminando Roma. E aí a gente pensa, nada pode piorar, né? E a história continua. Nesse livro, nós vamos tratar um pouco e nós vamos ver sobre o espetáculo do Coliseu. Não foi Nero, isso é uma mentira da história, não foi Nero que colocou o Coliseu. E o Coliseu é depois de Nero. Nero é antes do Coliseu. Então tem um representante, que eu esqueci o nome dele agora, e ele começa a fazer um espetáculo do Coliseu, e é importante, agora, historicamente falando, o Coliseu não foi feito apenas para mortes, tá bom? Eles eram um espetáculo, servia para espetáculo. O Coliseu é para um espetáculo, mas houve uma grande parte da história que o Coliseu serviu para ter mortes sangrentas. Para vocês terem noção, os jogos do Coliseu para mortes começavam por volta das 10 horas da manhã. E os jogos só se encerravam ao anoitecer. Então, lá para as 9, 10 horas da noite, acabavam-se os jogos. Então, as pessoas começavam a morrer 10 horas da manhã e, ao anoitecer, começava a terminar os jogos. O público do Coliseu poderia chegar a 100 mil pessoas assistindo às mortes sangrentas. E eram pessoas que, cada vez mais, quando pessoas que pisavam na arena, eles estavam com os olhos sedentos por sangue e carnificina. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, vai falar que nós fomos chamados para serem espetáculos ao mundo. Nós fomos chamados para mostrar e ser espetáculo ao mundo. Porque pessoas, literalmente, morreram no meio do Coliseu para que outros pudessem aplaudir. O que a história nos mostra, e já vou começar a contar a história de alguns mártires para vocês. Mesmo que muitos cristãos fossem perseguidos, mortos, presos, exilados e torturados, que eles mais pensaram, o que a gente faz para parar essa igreja de empregados, pobres e escravos? Como que a gente para essa fé? Vamos torturar e matá-los. Só que foi um tiro no pé, porque a igreja nunca deixou de crescer. E, pelo contrário, nessa época que as pessoas morriam, foi a época que a igreja mais cresceu na história. Mesmo pessoas sendo pegadas para serem tochas humanas e serem espetáculos para o mundo, a igreja nunca deixou de crescer. Ponto 2 que eu quero tratar com você. Homens, o qual o mundo não era digno. Hebreus, capítulo 11, versículo 36 e 38 diz: Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidade. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Eles andavam como errantes pelo deserto, pelos montes e pelas covas, pelos antros da terra. Aqui nós temos uma descrição de tudo o que os nossos irmãos e as nossas irmãs sofreram nas mãos dos perseguidores. Mas o versículo 35, parte B, vai dizer assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. O que o texto está nos dizendo nessa parte? Pessoas foram torturadas, pessoas chegaram perto da morte e poderiam ser resgatadas, mas essas pessoas falaram assim: nós não queremos receber o resgate, porque nós queremos alcançar a nossa recompensa no nosso Senhor. Teve uma época que um missionário, eu não vou lembrar quem foi, que ele falou assim: eu não peço para que vocês orem para que acabe a perseguição, eu peço para que vocês orem para que nós possamos suportar a perseguição. Porque a perseguição ela é real e ela existe. Então a nossa oração não é para que ela não exista, é para que nós possamos suportar como igreja. E agora eu quero contar algumas histórias de mártires para vocês. Se vocês tiverem estômago, eu quero contar algumas histórias reais que aconteceram. A primeira, tem até no Instagram dos jovens que a gente postou, que é da Coreia do Norte. Quem conta ela é o Juliano Son. E ele é um coreano. Ele morava na Coreia do Sul, sua família era da Coreia do Sul. E eles conhecem muitas histórias da Coreia do Norte. E aí eles ouviram, uma vez, é contado, que uma família, mãe e pai, 2 filhos pequenos, os soldados da Coreia do Norte abriram um buraco e falaram a seguinte frase, e essa história é real: negue a Jesus, ou vocês vão morrer. E naquela agitação,
É difícil falar. Naquela agitação das crianças clamando pela vida. Imagina você que é pai. Eu não sou pai, eu não consigo imaginar isso. Mas imagina naquela agitação. As crianças gritando, falando assim, pai, negue a Jesus. Qual que é o problema? Pode negar Jesus, pai. Negue a Jesus que não tem problema. Pode negar e a gente vai receber o que já foi. E não tem problema, depois a gente vive a nossa vida. E aí os soldados continuavam a gritar, negue a Jesus ou vocês vão morrer. A mãe, muito sabiamente, enquanto os soldados gritavam, falou a seguinte frase, filho, não vamos negar, porque aquilo que nós estamos sofrendo agora, nós cantaremos à frente do nosso Cordeiro. Depois daquele momento, eles começaram a cantar hinos, e os soldados começaram a jogar pá em cima, e um por um. Primeiro as crianças, depois os pais, todos se cessaram e morreram naquele lugar. Diz a história que os soldados que estavam naquele local e estavam tramando aquilo que estava acontecendo, todos eles se converteram ao Evangelho. Porque eles escolheram não negar Jesus Cristo. Hoje vai ser difícil contar essas histórias, mas vamos lá. Eu quero ler uma história para vocês. Ela é um pouquinho longa, mas vale a pena. É a história que tem como tema a visão das 3 escadas de mão. É uma história daqui, eu quero ler para vocês. Eu vou ler um pouco rápido, mas depois a gente pode gravar um vídeo sobre ela. Diz assim, quando Robert Samuel foi levado para ser queimado, vários dos seus que estavam próximos a ele ouviram-no contar sobre coisas estranhas que lhe haviam acontecido durante o tempo em que permaneceu preso. Após sentir-se desfalecido de fome por 2 ou 3 dias, caiu em seguida em um sono, como se estivesse meio adormecido, no qual apareceu-lhe alguém vestido de branco diante de si. Este ser o confrontou com as seguintes palavras: Samuel, Samuel, anima-te e alenta o teu coração, porque depois deste dia jamais estará faminto ou sedento. Não menos memoráveis, nem menos dignas de menção, são as 3 escadas que ele contou ter visto em um sonho. Elas subiam ao céu. Uma delas era mais larga do que as outras 2. Porém, ao final, transformavam-se em uma única escada, pois as 3 tornavam-se uma só. Enquanto este piedoso mártir dirigia-se ao fogo, uma certa donzela aproximou-se dele, abraçou-o e o beijou. Ao ser observada pelos que estavam próximos, foi procurada no dia seguinte, para que ela fosse lançada no cárcere e posteriormente queimada, conforme ela mesma me informou. Contudo, assim como foi ordenada por Deus, em sua bondade, ela escapou das mãos das ferozes deles, ao manter-se escondida na cidade durante muito tempo após este fato. Rose Nottingham, esta jovem foi maravilhosamente preservada pela providência de Deus. No entanto, houve 2 honradas mulheres que caíram sob a fúria desmedida daquela época. A primeira era esposa de um cervejeiro e a outra de um sapateiro. Porém, ambas agora estavam desposas com um novo marido, Cristo. Rose Nottingham tinha uma grande amizade com essas 2 mulheres. Ao aconselhar-se com uma delas, disse-lhe que deveria ocultar-se enquanto estivesse com tempo e oportunidade. Traduzindo, foge enquanto você tem tempo. Porém, recebeu a seguinte resposta: sei muito bem que para ti é legítimo eu fugir. Este é um remédio que pode empregar, se quiseres. Porém, o meu caso é diferente. Estou ligado a meu marido e, além disto, tenho filhos pequenos em casa. Por esta razão, estou decidida, por amor a Cristo, a me manter-me firme até o final. Assim, no seguinte, aquela que padeceu Samuel, estas 2 piedosas mulheres, uma delas chamada Diane Potham e a outra Joanna Turkfield, esposa de Michel, sapateiro, foram presas e juntas lançadas no cárcere. Como ambas eram muito fracas por sua condição física e por serem do sexo feminino, foram a princípio bem menos capazes de resistir à dureza da prisão. De modo especial, a mulher do cervejeiro viu-se por essa razão lançada a agonias e angústias psicológicas. Porém,
Cristo, ao contemplar a fraqueza de sua serva, não deixou de ajudá-la nesta necessidade, e assim ambas foram martirizadas logo após Samuel. No dia 19 de fevereiro de 1556, eram elas, sem dúvida, as duas escadas que, unidas à terceira, foram vistas por eles subindo ao céu. Samuel foi martirizado dia 31 de agosto de 1555. Conta-se que entre os que estiveram presentes viram-se num ser queimado que, enquanto o seu corpo foi devorado pelas chamas, este resplandeceu os olhos dos que estavam junto a ele, tão brilhante como a prata. Quando viu-se separada de seus companheiros da prisão, lamentou-se e pôs-se a gemer de tal maneira que lhe sobrevieram muitos pensamentos à mente. Ao ver-se não assim assistida e desolada, derreteu-se em tal profundidade de desespero e angústia, a ponto de tornar-se um espetáculo lastimoso e penoso. Tudo isso lhe sucedeu para não ter acompanhado os demais para dar a vida em defesa de Cristo, porque a vida era o que esta mulher menos valorizava dentre todas as coisas deste mundo. Isso se deveu ao fato de, naquela manhã, em que não foi levado ao lugar onde eles queimariam, ter se vestido com uma roupa que se preparava exclusivamente para aquele propósito. Tinha também um filho pequeno, de peito, a quem guardara com ternura durante todo o tempo em que esteve no cárcere, até o dia em que entregou a uma ama de leite, enquanto se preparava a fim de entregar-se para o testemunho do glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Desejava tão pouco a vida, e os dons sobrenaturais de Deus operavam nela tão grandiosamente que a morte lhe parecia ser muito mais bem-vinda do que a vida. Depois disso, começou a estabilizar-se e a exercitar-se na leitura e na oração, o que lhe não deu tão pouco consolo. Pouco tempo depois, chegou de Londres a ordem para que ela fosse queimada, e ela foi executada. Em 1555. Timóteo, célebre discípulo de Paulo. Ele foi pastor em Éfeso, onde ele pastoreou zelosamente a igreja até 97 depois de Cristo. Nesse tempo, quando os pagãos estavam para celebrar uma festa chamada Catagogião, é uma festa antiga, pagã, Timóteo repreendeu severamente por sua ridícula idolatria. Exasperado, o povo caiu sobre ele, armados de paus. Terrivelmente espancado, o discípulo de Paulo expirou 2 dias depois. Irmãos, lugares como Oriente Médio e Ásia, pessoas se reúnem em escombros escondidos, pois se essas pessoas forem pegas, elas são mortas. Elas não podem pregar o evangelho de forma alguma. Você não pode nem se convidar para estar no culto, porque você não é bem-vindo, porque você pode ser um espião que vai entrar para matar outras pessoas. Atualmente, está acontecendo uma chacina lá na Nigéria. São ocasionadas por hostilidade etno-religiosas, opressão islâmica, nacionalismo religioso, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado. Até a metade do ano, mais de 7.000 pessoas foram mortas por serem cristãs em 2025. Pessoas de todas as idades, homens e mulheres, morreram em 2025 na Nigéria, pelo simples fato de professarem o nome de Jesus Cristo. E o que resta a nós? E a nós? E a nós que estamos em São Paulo, no Brasil? E a nós? O que nos resta? Nós podemos até sofrer uma perseguição religiosa de forma silenciosa, ou até numa escala bem menor do que vimos que aconteceu. Pois, se nós estudarmos bem a política brasileira, nós não temos uma religião definitiva. Nós somos um Estado laico. Então, cada um pode servir o que quiser. Se eu quiser inventar um culto agora, eu posso, pela religião brasileira. Nós podemos até sofrer na internet, ou em comentários, em brincadeiras. Só que o que Deus espera de nós? Isso não pode nos abalar. Nós como cristãos, nós não podemos nos abalar diante dessas coisas.
E por que nós não podemos nos abalar? Porque o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Se um dia nós sofremos uma perseguição, igual vimos que acontecia no passado, ou uma perseguição que, como acontece na Nigéria, e vim para o Brasil, vamos supor que isso vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, não negue Jesus Cristo, pois recompensa maior o nosso noivo nos dará. Se for preciso, dê a sua vida ao Evangelho. Não queira viver uma vida, como eu disse na introdução, negando a Jesus e vivendo como se fosse um traidor dele aqui na terra. Viva uma vida. Entregue a sua vida se for necessário. Porque como aquela mãe disse àqueles seus filhos na Coreia do Norte, o que nós estamos sofrendo aqui nós veremos junto ao Pai. E aquilo que nós estamos cantando aqui agora, nós cantaremos junto com Ele. Foi para isso que nós somos chamados. O que nós podemos concluir da mensagem de hoje? A perseguição, ela existe. Ela é real. Não é uma brincadeira. E também existe no Brasil. Nós precisamos orar para que Deus abençoe os nossos missionários e irmãos espalhados pelo mundo, a qual está enfrentando isso. Como eu disse para vocês, os missionários não pedem para que tirem a perseguição deles. Eles apenas pedem para que nós possamos orar pela vida deles, para que eles possam suportar a perseguição. Que Deus nos abençoe na sua infinita graça e vontade, e que seja sempre abundante em nós. E o mais importante de tudo na mensagem de hoje, que nós possamos reconhecer que de nada nós precisamos, a não ser de Deus. Se um dia te chamarem para negar a Cristo, lembre-se, depois que você morrer, você estará com Ele. Vamos orar?